Bom dia. Insegurança na capital, onda de assaltos tem assustado a população. Ações contra a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, após a auditoria na cidade. No estúdio, vamos falar sobre o benefício da saída temporária de presos. E você vai ver também, pacientes denunciam um problema antigo de letra ilegível em receitas médicas. Hoje é 8 de outubro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando da falta de segurança em toda a capital. Os registros de assaltos dentro dos ônibus e também a motoristas em avenidas consideradas perigosas têm mostrado o quanto a população está refém dos bandidos. Helicóptero do GTA sobrevoando a área é sinal que mais uma ação criminosa foi registrada, em estado de alerta. É assim que moradores nas imediações vivem. No vídeo que circula nas redes sociais desde domingo, é possível ouvir gritos de pessoas tentando chamar a atenção dos motoristas a não seguirem o caminho. Tudo em vão. Os condutores foram alvos de 3 assaltantes, que logo após o roubo, fogem pelo matagal. Situações como essa, de acordo com a moradora de um prédio bem próximo à via que prefere não ser identificada, são constantes. Já desde a época em que mudamos para cá, que a gente convive com a violência e já teve vários e vários casos de assalto, moradores mesmo que foram atingidos por bala, carros metralhados. Nossa equipe de reportagem esteve exatamente no ponto onde os assaltos foram filmados. A região é bastante movimentada. Há escolas, faculdades e prédios residenciais. Motoristas que se arriscam em passar pela via preferem nem parar. Talvez seja para não perderem muito tempo na área que é conhecida de todos como muito perigosa. Eu estou exatamente na área de serviço de um dos apartamentos do prédio, onde a visão é privilegiada para o local onde os assaltos foram cometidos no último final de semana. Bem ali, a gente pode observar que existe uma viatura da Polícia Militar. Mas a decisão de manter policiais de plantão aqui na área do Jaracati só foi tomada a partir da última segunda-feira. Mas não é em todos os horários que os PMs permanecem aqui na região. Quando a noite cai, eles vão embora. E a situação volta a ser de total insegurança na área. Continua insegura e também em muitos momentos durante o dia. Por quê? Porque não fica o carro direto, não tem a viatura direto. É os horários que eles sabem mais ou menos de pique é que fica. E o mais engraçado é que na hora que a polícia sai, os ladrões aparecem. Lógico que os ladrões aparecem. A polícia quer trabalhar só em horário comercial e fica impossível. E olha só, a situação pode piorar, porque presos do Maranhão, beneficiados com a saída temporária, devem passar pelos procedimentos para serem liberados. Eles devem manter o bom comportamento e voltar no dia determinado. Esta é a penúltima das 5 saídas temporárias do ano. Para o Dia das Crianças em Imperatriz, 6 internos do regime fechado e mais 12 albergados terão direito ao benefício. O número pode aumentar porque alguns internos devem adquirir o direito à saída antes das liberações começarem. Presos condenados que já estão cumprindo pena na unidade e se preparando para voltar ao convívio da sociedade, se reinserir no meio social. Apesar do número baixo de internos com esse direito, as restrições são as mesmas para todos. Quem não retornar até o fim do prazo pode sofrer regressão de regime. Na última saída, que foi a do Dia dos Pais, apenas 2 internos não voltaram para a unidade. Eles são tidos como foragidos, da justiça, expedido novo mandado de prisão e revogado todos os benefícios que o interno conseguiu no tempo que ele esteve aqui. Antes da saída dos internos, será realizada uma reunião para advertir os beneficiários e também para a assinatura do termo de compromisso. Durante esse período, os contemplados não podem frequentar bares, festas, ingerir bebida alcoólica, portar armas e devem se recolher até às 8 horas da noite. A próxima saída temporária será a do Natal. E olha só, amanhã 307 presos serão beneficiados com a saída temporária. Essa notícia não agrada em nada grande parte da população, mas é preciso saber
que a saída temporária é garantida em lei. Sobre o assunto, eu converso agora com a juíza titular da Vara de Execuções Penais, Ana Maria Almeida Vieira. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente mostra nessas reportagens, né, que a gente também fica insatisfeito, a população fica insatisfeita por conta da alta criminalidade e desses presos que vão sair agora para passar o Dia das Crianças em casa. Essa saída temporária, como eu falei aqui, chamando a entrevista, ela é regulamentada por uma lei, não é isso? Ok, bom dia, ouvintes da TV Difusora. É importante esclarecer que a saída temporária é um direito do preso que está em regime semiaberto e que tem bom comportamento carcerário. Esse direito é assegurado pela Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 1984. Então, não é uma lei nova, é uma lei que está em vigor todo esse tempo e é um direito que tem que ser assegurado àqueles presos que, obviamente, se enquadram no que regulamenta a lei, que são presos que cumprem pena em regime semiaberto e que apresentam bom comportamento carcerário. Importante esclarecer à população também que o bom comportamento carcerário é atestado pelo diretor da unidade prisional. Nós recebemos um atestado do diretor que está com o preso no dia a dia, nos afirmando que ele tem um bom comportamento carcerário. O diretor passa a relação para vocês dos presos com bom comportamento e aí sim vocês começam a fazer essa triagem. Certo. Ele estando no semiaberto, nós recebendo essa informação do diretor da unidade de que ele tem bom comportamento carcerário, a lei assegura àquele preso o direito à saída temporária. Depois que ele sai, aí já não é mais a responsabilidade do juiz que liberou essa saída, porque o que a gente recebe denúncias também aqui na TV Difusora é de que esses presos, né, que foram para a saída temporária, eles não ficam em casa, eles ingerem bebida alcoólica e, inclusive, denúncias também de que cometem assaltos, crimes. Como é que é feito esse acompanhamento também do preso que deixa a penitenciária para passar o fim de semana, o feriado com a família? Certo. O preso, ele assina um termo de compromisso em que ele não tem que se recolher à noite, a partir das 22 horas. Ele não pode frequentar bares, boates, festas e não pode também ingerir bebidas alcoólicas e nem portar arma. É um compromisso que ele firma para sair na saída temporária. Se ficar evidenciado que ele violou qualquer um desses compromissos, ele não vai ter direito à próxima saída temporária, ele vai sofrer as penalidades que a lei também impõe para aquele preso que descumpre o que está no termo de compromisso. Ah, então tem todo esse acompanhamento com relação a esse preso que, de repente, não cumpra algumas dessas normas, né? Certo. E é importante esclarecer também para a população que nós temos presos que estão na 14ª saída temporária. Sim. Que todas as saídas temporárias, eles saem e voltam. Outro aspecto também que é bom esclarecer, que até aqueles presos que por um motivo ou por outro ficam evadidos, quando são recapturados, eles não são recapturados cometendo crime. A maioria dos presos recapturados, eu posso dizer porque eu estou há 2 anos na Vara de Execuções Penais, são recapturados em suas casas, são recapturados trabalhando, eles não são recapturados cometendo crime. Nós não temos estatísticas que comprovem que os presos que saem em saída temporária saiam para cometer crime e muito menos que sejam recapturados em flagrante delito por algum crime. Olha, a gente tem inclusive informações de que esses assaltos cometidos ali naquela área do Jaracati, de que um daqueles presos, um deles é de saída temporária. O que acontece caso seja identificado que esse preso, ele só recebe uma advertência ou ele só deixa também de repente, não sair mais numa outra saída temporária? A partir do momento, eles terão que voltar na saída temporária do Dia das Crianças, no Sim. dia 15 até as 18 horas. Sim. Não retornando, essa informação é dada para a Vara de Execuções Penais e a gente regride o regime daqueles que progrediram do regime fechado para o semiaberto, Sim. ou suspende imediatamente os benefícios e são expedidos mandados de prisão. Certo. O que a gente observa também é que quando se fala de saída temporária, a gente observa que é um número muito grande de detentos homens. Isso também acontece com as mulheres também têm esse direito da saída temporária? Como tem menos presas, né? Sim.
nós temos uma faixa de umas 15 internas que sairão, que constam dessa portaria, o nome Certo, delas. Se você observar, você pode ver que tem mulheres. Sim, mas esses 307... Elas estão dentro desses 307? Estão. Porque, na verdade, são menos, né? Bem Certo, menos mulheres presas do que homens. Mas as presas também lá do presídio feminino, que estão no semiaberto e que possuem bom comportamento carcerário, têm direito à saída temporária. E o preso, ele sai, então ele começa a sair amanhã, não é isso? Isso, a partir das 8 horas. E ele tem que retornar quando? E se não retornar, o que já acontece com esse preso? Certo, é como eu falei antes, ele tem que retornar até as 18 horas do dia 15. Do dia 15. Isso, que é uma quinta-feira. Certo. Se eles não retornarem, chegando a comunicação na vara de execuções penais, a gente já regride o regime daqueles que progrediram ou suspende os benefícios. Em relação àquela pessoa que foi detida como supostamente participando do assalto, sim, ele tinha um mandado de prisão que estava com a Secretaria de Segurança desde o dia 29 de abril de 2015. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais. E ele também não foi preso em flagrante. Então aí caberia ao Estado, à Secretaria de Segurança... Ter cumprido o mandado de prisão que tinha sido expedido pela Vara de Execuções Penais no dia 29 de abril de 2015. Então essa responsabilidade aí já é da Secretaria de Segurança Pública. O mandado de prisão foi expedido, foi recebido e deveria ter sido cumprido. Não foi cumprido e ele não foi preso em flagrante. Que isso fique bem claro. Que fique bem claro que ele não foi preso. E aí a população, lógico, sempre reclama, né? A gente sempre reclama, olha, são mais presos que vão sair, a gente fica acuado, fica preocupado. O que se deve fazer? Para finalizar a entrevista, o que essa população deve fazer diante desses presos que também alguns estão tentando melhorar. Sim. A gente sabe que alguns estão tentando melhorar, mas não é a situação de todos. Eu acredito, conhecendo a situação enquanto juíza da execução Sim. penal, conhecendo os presos, que a maioria, de fato, sai para aproveitar esses dias com a família, para resolver os problemas pessoais, para ir para o interior, ver os parentes. Obviamente que tem deles que podem cometer crime, isso a gente não tem como dizer que cometem não, crimes, certo, que assaltam. E que fique bem claro, é um direito dos presos assegurado em lei. Seria o caso de mudar a lei e não... questionar um direito que eles possuem. Que eles têm, exatamente. Olha, eu conversei com a Ana Maria Almeida Vieira, que é juíza titular da Vara de Execuções Penais. Obrigada pelas informações prestadas aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada, estou à disposição. Bom dia mais uma vez. Bom dia. E a seguir, ações contra a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, após auditoria na cidade. Agora são 7h43, eu volto já. E a gente volta falando de economia. A Bovespa teve alta de 2,47% aos 48.914 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 0,89%, cotado a R$ 3,87. O peso teve alta de 1,64%, cotado a 41 centavos. O euro também teve alta de 1,1% e vale R$ 4,39. E a situação da ex-prefeita Lidiane Leite vem se comprometendo. Ela, que se entregou à polícia há 10 dias, vem sendo alvo de auditoria no município de Bom Jardim. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira, que está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente. Ô Eduardo, mais irregularidades, então, foram detectadas lá no município de Bom Jardim, é isso? Bom dia. Muito bom dia, Eliene, isso mesmo. Bom dia também a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A auditoria vem sendo realizada por advogados aí contratados da atual gestora, a prefeita do município de Bom Jardim, Maurinete Gralhada. Nessa auditoria foram identificadas irregularidades em contas da prefeitura. Os advogados já formularam 11 relatórios e entraram com um pedido de 6 ações de improbidade administrativa junto ao Ministério Público, sediado lá na cidade de Bom Jardim. Os documentos agora serão analisados. A ex-prefeita Lidiane Leite permanece presa no quartel do Corpo de Bombeiros, ali na área de Itaquibacanga, desde o dia 28 de setembro, data aí em que se entregou à polícia. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você.
E agora a gente vai ver como é que fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Uma frente fria se afasta e a instabilidade diminui sobre o Nordeste. O sol brilha forte em toda a região. No Maranhão chove a qualquer hora do dia. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 32 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 39. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 36. E em São Luís, mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a seguir, pacientes denunciam um problema antigo de letra ilegível em receitas médicas. Agora são 7 horas e 49 minutos. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. A famosa expressão letra de médico mostra o quanto os problemas, por conta da letra ilegível na receita, têm atrapalhado pacientes e farmacêuticos. O caso mais recente foi de um profissional que chamou um farmacêutico de imbecil e de analfabeto, por ele não conseguir decifrar o que havia escrito no receituário. O caso, inclusive, ganhou repercussão nacional. Para entender melhor esse assunto e saber mais também sobre o profissional de farmácia, o farmacêutico, é que eu converso agora com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Maria José Luna. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa falando, lógico, desse caso que ganhou repercussão nacional. O farmacêutico está ali exercendo a sua função, trabalhando como todo e qualquer cidadão brasileiro, né? E aí é chamado de imbecil e de analfabeto. Como é que a classe dos farmacêuticos fica, né, diante de uma situação dessa? Bom dia, né? A classe farmacêutica e eu, como Conselho de Farmácia, como todos nós farmacêuticos do Brasil inteiro, temos o quê? Um questionamento, um repúdio, né, contra o fato. O fato desse farmacêutico ter sido chamado de imbecil e de analfabeto. Porque o farmacêutico, quando ele está ali, ele tem um profissional zeloso, ele é o guardião do medicamento. Se esse farmacêutico é um guardião do medicamento, ele precisa estar ali para atender bem a população, atender bem a demanda que chega até a farmácia e ele prestar assistência farmacêutica. Dentro dessa assistência farmacêutica vai a orientação sobre o uso do medicamento, a orientação sobre o uso racional do medicamento e a atender aquela receita. Se essa receita não está explícita, tá? Claro que ele tem que ou retornar para o médico, ou ligar, ou fazer alguma coisa para que o paciente seja bem atendido. Não, e com certeza, se não entendeu, é melhor retornar para o médico, porque uma coisa é eu, uma jornalista, escrever algo que eu não entenda futuramente. Eu não vou causar problemas para ninguém, mas quando o médico prescreve uma receita e que, de repente, o farmacêutico entende de uma outra forma, isso pode causar, inclusive, a morte do paciente. Ele pode receitar uma medicação equivocada, não é verdade? É verdade, que quando é feita a prescrição pelo médico, e essa prescrição pode ser, como você está falando, ter algum erro, tá? Se o farmacêutico não atenta para esse erro, vão ser 2 profissionais cometendo o mesmo erro. Então, a responsabilidade do farmacêutico em atender uma receita que deveria ter alguma correção, deveria ter um ajuste sobre dose, deveria ter um ajuste sobre a quantidade de medicamento, sobre o horário, e que ele atende e não atenta para isso, ele é coadjuvante na responsabilidade de um dano que pode vir a ocorrer. Mas tão responsável quanto? É tão responsável quanto. Por isso ele tem que ser zeloso. Tá? Então, o farmacêutico que não atende um receituário, que cria dúvida para ele e para o paciente que vai usar, esse farmacêutico está sendo zeloso. Ele não está sendo imbecil e nem analfabeto. Pelo contrário, ele está preservando a vida de um paciente e evitando um mal maior lá na frente. Tem algum tipo de punição para o médico, de repente, que emitir prontuários ilegíveis ou a fiscalização, infelizmente, não acontece? Aí é uma punição a nível de Conselho Regional de Medicina. Existe... Todo e qualquer profissional, ele tem um código de ética. Dentro do nosso código de ética de medicina ou de do jornalismo, seja qual for a profissão, nós estamos submetidos a um código disciplinar, um código de ética. Então, dentro do Conselho de Medicina,
tem um código de ética que eles vão dar andamento para isso. Mas eu volto a falar. O questionamento maior do Conselho de Farmácia Regional do Maranhão, como do federal, foi da falta de respeito com o farmacêutico. O que motivou isso? O que levou? O que aconteceu? Tá? Não é o grande fato que nós queremos chamar. O que nós queremos chamar e chamar bem atenção para todos? É repudiar e exigir do médico uma retratação. Uma retratação porque nós não estamos em patamar de um profissional superior ao outro. Nós somos profissionais de saúde e nós não temos hierarquia de um ser superior ao outro. É verdade. Olha, inclusive a nossa equipe de reportagem foi às ruas saber a opinião das pessoas com relação à letra utilizada pelos médicos em receituários. O Clécio Bertozzi, ele tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Clécio. Olá, bom dia, Eliene. Nós viemos até a Deodoro, centro de São Luís, saber o que as pessoas acham na hora da consulta. Como é que elas conseguem ler o que é que o médico prescreve na hora que elas estão se consultando. Confira agora o resultado da enquete. Nem o farmacêutico às vezes não compreende. Às vezes eu já voltei com a receita ao médico e o médico nem ele entendeu o que ele escreveu. Eles escrevem pouco e ruim. Eu peço sempre para o balconista da farmácia me ajudar, me auxiliar, ou farmacêutico. O que ele passou, né? É. Não, a farmácia sempre distrige pra gente, né? Às vezes eles tentam também decifrar o que o médico botou, né? Nem toda vez consegue. Só leio a receita e não comprei a medicação. Peço o médico botar com letra legível. Inclusive tem uma lá em casa que eu fui na farmácia, o rapaz, o farmacêutico, mandou o outro farmacêutico olhar que nome de remédio era. Ele olha, não me vende errado. Entendeu? Então fica muito difícil. Não me vende errado. A preocupação aí do paciente, né, em comprar. É o que a gente estava conversando ainda há pouco, de comprar um medicamento errado. Isso é complicado. Vocês recebem muitas reclamações ao longo do dia por conta dessas letras ilegíveis dos médicos? Dentro dos estabelecimentos de farmácia existe muito esse questionamento. Tem até uma rede, né, uma divulgação em busca de que da lei, da letra, tá, legível, tá? Mas a gente volta a dizer, né, o problema não é que a letra se justifique. O problema todo é a falta de respeito ao farmacêutico. Esse é o nosso questionamento. E a gente tem que deixar muito claro isso. A letra, existe um fato, é longo, né? Há longos anos, o questionamento dessa letra. Existe o fato de receita que pode vir errada. Não, e aí eu lhe interrompo, perdão, mas seria tão mais prático o médico digitar o receituário. Alguns hospitais, inclusive, já fazem isso. Digita e imprime. Resolve o problema de todo mundo, bem mais prático. Já existe muitos médicos que trabalham já com a receita digitada. Mas o que a gente fala? Mesmo essas digitadas, pode ser que haja algum engano na dosagem, no horário. E o farmacêutico, gente, é um outro profissional. Ele é o guardião do medicamento. Ele é o segundo profissional que vai estar de frente ao receituário. Ok. Só para encerrar a entrevista, a gente não tem mais tempo, mas hoje acontece uma jornada brasileira de citologia. Obrigada pelas informações. Bom dia para a senhora, viu? Bom dia. E o Maranhão, agora mudando de assunto, falando de futebol, o Maranhão venceu o Babaçu por 2-0 na tarde de ontem no Castelão, em partida válida pela Série B do Campeonato Maranhense. O Maranhão tem 6 pontos e lidera o segundo turno. O time tenta o acesso à Série A de 2016. Em Imperatriz, o Marília venceu o Boa Vontade pelo placar de 3-1, também pelo Campeonato Maranhense da Série B. E olha, você pode participar do jornalismo da Difusora, é isso mesmo. Comente nossas reportagens, mande sugestões e também críticas. Faça vídeos, fotos ou áudios e envie tudo para o nosso WhatsApp, que é o 992039439. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você pode acessar o nosso portal difusora.com. Até amanhã. Tchau.